Prontinho, entrando novamente. Olá, boa noite, pessoal. Tentando entrar aqui novamente. Eba! Pronto, Opa! parece que resolveu. Não, Tá fazendo chiado ainda? eu acho que Não entendi. o ano estava falando. Pode ser? Peraí, então. Ah, já melhorou um pouco a Mauana. Melhorou? Vou segurar então diferente a posição aqui. Pode ser isso, né? Pode ser. Pode. Boa noite, pessoal. Prazer novamente, iniciando aqui com a Consensus, mais uma série de lives falando sobre a intervisão. Nós que estamos no mês de março, encerrando a terceira turma da intervisão, né? E em abril estaremos iniciando uma nova turma. Então, a gente está aproveitando, nós vamos trazer várias alunas, várias colegas mediadoras, para poderem dar seu depoimento, esclarecimentos. Então, vai ser um momento de um bate-papo gostoso, em que todas e todos poderão aí enviar as suas questões, as suas perguntas, que aí a gente vai ter aí 3 professoras para sanar todas essas dúvidas. Então, as flores do meu jardim e as outras flores entrando aí. Gratidão para todas vocês que estão nos vendo, gratidão para aquelas que vão assistir depois a gravação. Vocês estão vendo aí, hoje eu estou muito bem acompanhado pela minha parceira, colega e co-docente, Helena, que está lá em Portugal, com blusa, então a gente aqui com calor, ar-condicionado ligado, e ela lá passando o friozinho. É um friozinho gostoso, né? Temos aí a Luciana e a Mauana, nossas convidadas especiais, né? E estão sempre aí com a gente. Então, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou passar a palavra para a Helena e ela desenvolver aí. E aí, minha querida, vamos lá? Ora, ora. Eu queria aproveitar que está todo mundo falar que hoje é uma homenagem para você, Verde, né? É para a gente já começar o ano, né? O meu coração palmeirense, saúde o seu coração palmeirense. E isso mostra que as nossas diferenças são totalmente tá tudo Irrelevantes. certo. A Mariana, o seu microfone está fazendo chiado. Sim. Eu acho que a minha internet está com algum probleminha. Eu vou sair e depois eu retorno. Vocês vão caminhando, daqui a pouquinho eu volto, então. Tá bom? Beleza. Bom, eu primeiro queria dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aí. Queria pedir um favor para cada um que está aí, manda aviãozinho para vocês estão, para que esse conhecimento e essa conversa, esse bate-papo, seja respeitoso para outras pessoas também. Manda coraçãozinho, que o Instagram entende que está sendo de grande valia. E depois de todos, eu passo a palavra para... Ah, bom, a Mauana aí também. Então, Eu vou pedir para o Fernando se ele pode me tirar, porque tá bloqueado minha tela, eu não consigo sair aqui da sala de você, da sala. Não consigo nem Deixa clicar aqui. eu ver se eu consigo, Mauana, fazer isso.
Como é que eu faço isso, Lu? Lu, você está som. Você está sem É, não som. dá nem pra Legal ouvir é a Lu. isso, ficar sem o som, tirar o microfone. É uma opção legal também. Como é que eu faço para tirar a Mauana? Você vai ter que clicar aí nos 3 pontinhos, Hum, viu a opção? sim. Isso. Enquanto o Fernando está fazendo, eu queria dar as boas-vindas para as pessoas que estão chegando. Muito obrigada pela presença. O nosso tema aqui nós vamos falar sobre a intervisão, o que é a intervisão, e nada mais, nada menos, convidá-lo para poder contar da experiência dela do que é a intervisão. Bora lá, Lu. Ai, que gostoso, que gostoso tá. Agora eu tô com som, né? Eu falo que a pegadinha do microfone foi assim, é a nossa nova realidade do online, essa pegadinha. Bem, eu quero agradecer a todos que estão aqui fazendo a companhia e é muito importante para mim falar da intervisão. Eu gosto muito de falar da intervisão, eu acho essencial para o mediador a intervisão. Mas o que é isso, como a Helena falou, né? A intervisão, e eu vou falar através da minha experiência. O que eu, ao longo desse tempo, conheço da intervisão e o que faz bem para mim a intervisão. Bem, a intervisão é um grupo de pessoas que se reúnem, né? Oi? Vocês estão me ouvindo? Tô, bora. Ah, tá. É um grupo de pessoas, nós nos reunimos uma vez por mês e tem a opção também de 2 vezes por mês. Imagine quantas vezes por mês eu faço, né? Então, aí a gente leva, é apresentado um case, uma integrante desse grupo leva um case e através desse case que aconteceu com ela ou aconteceu com outra pessoa, que daquele case, ela quer tirar algumas respostas, ela quer ter algumas respostas ou quer também saber como melhorar aquela situação. Não mudá-la, mas como de uma próxima vez fazer uma facilitação diferente, né? Que nós, mediadores, nós a cada dia estamos aí com um caso novo, com questões novas, e sempre a gente está aí levando, sempre cuidando do novo. E a intervisão, através dessa equipe que nós formamos, acho que a gente forma uma equipe onde é apresentado esse case, relatamos o case. E o mais especial, que depois do relato do case, tem as emoções. Quais as emoções que as pessoas que escutaram aquele case sentiram? O que reverberou nelas? O que tocou ali dentro delas? Para a gente que leva o case é muito interessante, porque a gente fala, poxa, não sou só eu. Não sou só eu que fiquei com medo. Não sou eu que senti tristeza. Não sou eu que senti raiva, né? E assim a gente pode e assim nós vamos construindo o novo através do circuito do U, né? Que depois a Helena pode até falar para vocês do circuito do U. Então a gente deixa aquele pensamento, aquela crença, aquele conhecer estático para surgir o novo. Ah, da próxima vez eu posso incluir essa ferramenta. Ah, da próxima vez eu posso fazer tal pergunta, não é? Então eu acho que isso eu acho que eu respondi, Helena. Muito otimamente. Eu só queria, né, acho que é importante a gente falar que a metodologia que a gente usa é a teoria U do Arthur Scharmer, que depois a gente vai falar na próxima live. Hoje o nosso foco aqui é explicar o que é intervisão, por que chama intervisão, na verdade, né, Lu? Por que chama intervisão e não supervisão?
É isso, Helena. Eu abri uma caixinha no meu Instagram ontem para as pessoas, para os mediadores que eu conheço, e teve essa pergunta foi: por que não é o que é intervisão? É uma supervisão? E Helena, as pessoas estão perguntando para você e para o Fernando. Eu vou pedir perdão que eu não coloquei o nome, eu não consegui pegar o nome. Eu coloquei aqui no caderno, ó, fiz uma colinha, mas depois no meu stories eu falo quem fez tal pergunta. Não tem problema. Então, a palavra intervenção, ela se acomoda mais para nós, porque a base do nosso trabalho, assim como a base da mediação que a gente realiza, é o pensamento sistêmico. Não é em oposição ao paradigma anterior, que é o paradigma mecanicista, né? Onde nesse paradigma tinha o preto e o branco, ter razão, não ter razão, o bom e o mal, ou seja, essa dualidade, que é importante a dualidade, sem dúvida. Mas o mediador, ele tem a linguagem ternária, ele tem a linguagem da ampliação das possibilidades. E é para isso exatamente que o mediador serve, que é para sair das posições de um mediando e do outro e criar vários cenários, né? Então, o paradigma mecanicista era muito da linearidade, então isso aconteceu por causa disso, né? Onde existe uma pessoa que é o especialista. Então, para efeitos da mediação e também como parte, né, que eu chamo de tripé para uma formação de um mediador, a intervisão ela vem atender, essa palavra vem atendendo melhor aquilo que a gente faz. Então, dentro dessa equipe que a Lu falou, que a gente trabalha juntos de uma forma colaborativa, a gente constrói um espaço de diálogo onde todas as pessoas são incluídas, todas as ideias, todas as emoções. Não tem aquela forma que a Lu atendeu, não tem alguém que vai dizer, nossa, Lu, mas como assim? Que pergunta mais descabida que você fez, mas que condução mais errada que você deu para o caso. Esse tipo de fala é uma fala de supervisão, que é onde tem uma pessoa que determina o que o outro, a pessoa que sabe menos faz. E ela vai julgar a atuação do mediador, que é exatamente aquilo que a gente acredita que não deve se fazer, né? Eu, enquanto facilitadora, o Fernando e eu, enquanto facilitadores desse grupo, nós não vamos dizer para a Lu que ela fez certo ou errado, que ela deveria ter feito desse jeito e não fez, né? Nós vamos falar o que cada um sente sobre aquilo que a Lu trouxe, né? Por exemplo, se é a Lu que está trazendo o caso, nós vamos falar o que cada um sente, nós vamos fazer o para quê? Para deixando que é um medo sistêmico generalizado que existem nas pessoas, eu tenho que ser bom. A gente usa uma persona onde a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que agradar todo mundo, a gente tem que fazer a melhor mediação que nunca se fez no mundo. Então, tudo isso gera um medo que a gente, na intervisão, a gente deixa embora, né? Quer dizer, a gente larga a mão disso. Isso não é o amor sistêmico generalizado que deve vir. E quando a gente tem esse espaço amoroso, a gente tem a inovação, a gente tem a criatividade, a gente consegue abrir possibilidades para
para pensar em como, por exemplo, se a Lu está atendendo o caso, para o próximo encontro, né? Então, abre aquela cortina que não deixava a gente ver pela janela, ela se abre, né? Assim, a imensidão aparece. Então, é como se a gente tirasse o que eu gosto muito do Saramago, quando ele fala ensaios sobre a cegueira, e ele fala sobre a cegueira branca, quer dizer, cegueira branca nunca mais, né? Quer dizer, a gente precisa olhar com essa... Eu sempre falo que nós entramos para uma mediação querendo procurar algo. Eu dei até um exemplo que é como se a gente entrasse na floresta e perdesse alguma coisa e a gente vai em busca daquilo que a gente perdeu. Né? Por exemplo, vamos supor que a gente já foi na floresta e esqueceu a nossa carteira lá. Quando a gente volta para buscar a carteira. E a gente deixa de olhar toda a floresta, as árvores, a luz que entra entre as folhas, os pássaros, os sons, as cores. Tudo isso a gente não presta atenção. Por quê? Porque a gente está com foco na carteira. Tanto a intervisão quanto a mediação, o mediador tem que ser explorador, né? Então, ele entra nessa intervisão de coração aberto, de mente aberta, para o novo, para criar, para vir um monte de coisas que a gente não tinha pensado, e a gente pensa juntos. Então, eu falo com essa empolgação, porque a gente tem tanto aprendizado, tanto aprendizado, e é um aprendizado que incorpora a nossa compreensão. Não fica só no plano aqui do intelecto. Ele vem para o plano da ação, da atitude. E é por isso que, para mim, participar desse grupo é maravilhoso. Desse e os grupos que vierem, né, Lu? Sim. É interessante, né? É interessante porque tudo isso que a Helena falou, eu por muito tempo eu sofri demais, né? Fazendo a supervisão e não a intervisão. Então, há mais de 10 anos que eu estou supervisor dos mediadores, né? Daqui de Jundiaí. E realmente, fazendo a supervisão que é necessária, né, para o Sejusc, mas eu me sentia, assim, faltando alguma coisa e não podendo avançar demais na questão de falar se a mediadora errou, se a mediadora não errou, porque a gente está acostumado a falar nos cursos que não existe o certo e errado. E como é que eu, numa supervisão, falo, não, você fez errado, né? E isso, eu sempre sofri muito com isso. A necessidade do supervisor no Sejusc, isso não tem como tirar, né? Por quê? Porque a gente está ali não só para falar da mediação propriamente dita, mas também quanto aos procedimentos protocolares da própria sessão de mediação no que se diz respeito à parte legal. E quando eu faço a supervisão dos mediadores, e o pessoal da minha equipe já está acostumado com isso, eu faço a supervisão de questões pontuais. O que aconteceu naquele momento, né, o que a gente poderia ter feito, o que a gente deveria ou deve fazer. Então, essa supervisão, né, principalmente quando era presencial, a gente conseguia fazer isso, né, com paradas técnicas. Os mediadores vinham até a minha sala e a gente conversava sobre a mediação que ainda estava correndo e a gente fazia essa supervisão. De qualquer forma, eu tinha doía às vezes no coração a falta de tempo, a falta de uma técnica mais apurada, para que a gente pudesse desenvolver tudo isso que a Helena falou. E no momento em que né, a gente conheceu isso, junto com a Helena,
essa metodologia da intervisão, mudou bastante coisa, mudou muita coisa. Então, hoje eu consigo separar a minha função enquanto lá supervisor nas sessões e essa coisa maravilhosa que é a intervisão, que na verdade, quando eu estou supervisor, eu estou lá dando a minha supervisão. Quando eu estou na intervisão, eu estou mais aprendendo com toda a equipe, porque ali são todos um falando para o outro, e o outro falando para o outro, e para todos nós. Então, é muito gratificante mesmo. E o importante, né? É mente aberta e coração aberto. Se a gente entrar para a mediação com mente aberta e coração aberto, com certeza, no final de cada encontro nosso, a gente vê quanta coisa mudou na gente, quanta amorosidade entrou dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. E vocês vão ver isso, né, na fala das próprias alunas, das próprias colegas que participam da intervisão durante essas lives que a gente vai proporcionar, trazer para vocês. Então, Lu, eu não sei, a Mauana não está conseguindo entrar, eu estou tentando colocá-la, eu não sei o que fazer. Você já mandou o convite? Ou a Mauana, ela pode apertar nos 3 pontinhos. Eu lá convidei de novo. Ah, beleza. Ah, chegou. Agora vai entrar. A gente não desiste nunca, né? Não, não. A Mauana, como diz lá no nosso interior, a gente é tinhosa. É tinhosa, mas é encardida. Encardida. Você conseguiu ouvir a gente, Mauana? Ouvi, eu estava acompanhando vocês aqui. E aí, Então, conta um pouco, então, das suas sessões da intervisão, como é que você vê? Sim. Eu até coloquei isso quando eu coloquei o post lá, convidando o pessoal para participar da live, né? Que é uma coisa que para mim fica muito forte na intervisão. Que todo encontro que a gente tem, né? Todo encontro com alguém nos afeta de alguma maneira. E isso foi uma coisa que me tocou demais na intervisão, que chamou muito a minha atenção e meu olhar, assim, para todo momento, para toda a mediação que eu comecei a fazer a partir de então, né? A partir de quando eu estive na intervisão, assim. Esse olhar para o quanto que eu estar ali num momento de um relacionamento, da vida de alguém, ou até mesmo de uma questão que seja uma questão que tenha menos questão afetiva, uma questão até talvez negocial e tudo, mas sempre são pessoas, né? E de alguma forma aquela vida, aquelas histórias que estão sendo contadas ali se refletem na minha história. Então, esse afeto, né? Esse afetar na minha vida, das histórias que eu ouço, né? Porque o mediador, ele tem essa coisa de a gente estar o tempo todo participando da história de alguém, né? A mediação é um ouvir de histórias, né? É a minha história, a história do outro que está sendo contada ali, e a gente acaba um afetando o outro. Tanto a minha postura, às vezes, como mediadora, né? Aquilo que eu pergunto, a maneira como eu falo, a maneira como eu estou naquele momento, pode afetar aquelas pessoas, como a história daquelas pessoas também me afetam de alguma maneira, né? Então, eu tenho esse olhar, perceber que isso acontece, o que fazer com isso, como perceber, o que fazer a partir daí, isso tudo a intervisão me trouxe, né? E eu acho isso muito legal. Isso que você está falando é tão importante. Isso tem a ver com o do pensamento sistêmico, né? Nós somos seres que estamos em relação o tempo todo. Uns afetando os outros. Então, por isso que é tão importante nós cuidar da nossa atuação, porque só podemos afetar positivamente. A gente só pode devolver saúde, né? Uma pessoa que vem buscar o nosso trabalho, não é possível que a gente impacte
passa mal para ele, né? Então, a gente precisa cuidar do que sai da gente, tem que cuidar também daquilo que entra na exatamente. Eu acho que de novo tá do pé, Maú. É só eu a acho que Mauana, não, acho que não. a Mauana clica na tela e tem o fechar o microfone. Você acha que melhor? Aí você fica com a gente, daí você abre quando você for falar. Eu vou tentar, Lu, porque eu tô com um probleminha, eu não sei o que acontece na Tá. minha tela. Aparece, eu tenho só a opção de saída, né? E até para sair eu demorei, tá meio travadinho. Mas aí se eu sentir que eu tô aqui tá atrapalhando a conversa, eu fico aqui ouvindo vocês quietinha aqui no. Não, não Imagina. tá vendo nada. Aguardando vocês aqui. Não tá. Mas Tá cortando, né? O pessoal tá avisando aqui que tá cortando, exato. Isso. E, né? e completando o que a Mauana, completando, que não sou como uma audácia minha, mas assim, partilhando do que a Mauana trouxe pra gente, eu vou trazer para vocês um caso prático. Às vezes, determinadas questões, para mim, era muito difícil de mediar na minha vida, na minha prática de ser justa. E eu levei essa situação para a intervisão, e lá na intervisão, as minhas amigas, os meus amigos de profissão, de ali, me ajudou, né? Eu fiz a colheita de ferramentas que eu poderia aplicar, de um pensar, para deixar vir para mim um pensamento novo. Será que se eu não pensa pelo outro lado, pensa, né? Pensa novo. E eu acho que isso foi essencial para minha prática. Até esses dias eu estava tendo uma prática onde uma pessoa ela era um pouco ríspida comigo. E o que eu aprendi na intervisão? Acolher, porque o problema está com ele está precisando de acolhimento. E não deixar aquela toda irritação dele interferir em mim. Porque, lógico, eu não sou uma monja tibetana, né? Eu também tenho os meus, né? Eu tenho também as coisas que me atacam, que me tiram de órbita. Mas depois que eu fiz essa prática na intervisão, essa aula da intervisão, hoje eu consigo lidar muito bem com pessoas irritadiças sem transformar aquilo, mantendo a minha, eu não quero falar imparcialidade, porque é muito difícil, a gente sabe que essa palavra ela é muito difícil, né? O seu centro, né, Lu? O seu equilíbrio. Meu equilíbrio, meu centro, isso mesmo, isso mesmo. E a gente estava falando aqui, Fernando, a Bauana e Helena, e teve uma pergunta que eu acho que a gente já até passou sobre ela. Como que na intervisão a gente trata a vulnerabilidade do mediador que vai lá trazer as questões? Bom, eu acho que quando a gente fala dos desafios, né? Estamos falando nada mais do que as nossas vulnerabilidades. Então, quando, por exemplo, você está dando, para mim está dando eco. Eu até peguei meu microfone. Para mim está dando eco. Oi. Oi. Agora passou. Eu estava dizendo que esse caso que você contou, né, dessa pessoa que causava irritação e tal, quando a gente coloca isso, a gente está falando da nossa vulnerabilidade. E é claro que nós estamos falando que nós nos irritamos, que nós nos afetamos, que para nós isso pode paralisar o nosso trabalho, porque a gente fica meio que ruminando. Mas quando a gente se dá conta de que, como você falou, eu vou acolher, essa pessoa
deve estar com algum problema, a questão não é comigo, então ela deve estar precisando de alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu tentar entender sobre o que ela está precisando, para ver se eu posso atender, porque pode ser que eu não vou poder atender. Ela vai ter que. A necessidade dela vai ter que ser. Vai ter que ser feita por outra pessoa. Mas pelo menos se ela encontra esse espaço de acolhimento, um espaço de amorosidade, de respeito, né, de onde ela encontra que ela pode dar aquele, né? Eu acho que a gente acaba se beneficiando disso. Então, a vulnerabilidade, ela é acolhida na medida em que a gente pensa o seguinte, eu falo muito isso nos nossos encontros. Nós somos seres imperfeitos. Então, seria hipócrita da minha parte, sabendo que eu sou imperfeita, corrigir a imperfeição ou a imperfeição do Fernando. Então, no momento em que eu sou imperfeita, eu vou ter compaixão pela dificuldade, pelo desafio do outro. Porque eu também passo pela mesma dor. É a mesma dor. Eu também fico irritada, eu também fico com raiva. Então, eu gosto muito de dizer isso para os mediandos. Olha, eu entendo essa sua dor. Eu tenho consciência dessa sua dor. Porque são dores que todos nós humanos sentimos. Então, quando a gente fala isso, a gente se sente compreendido. E essa equipe na Intervisão sente exatamente isso. Todos nós somos compreendidos na nossa imperfeição. Somos seres falhos. Não somos seres prontos. Quem acha que está pronto, pode até, essa live nem vai interessar mais, gente. Porque essa live aqui é para quem gostaria de saber o que é a Intervisão para melhorar, para se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Se já está achando que sabe tudo, já nem... Nós estamos falando de outro tipo de mediação, porque a mediação, ela vem da postura do não saber. Então, nós estamos falando de paradigmas diferentes. Isso, então, e como... Pode falar, Helena, desculpa, deu um delay aqui. É isso que eu queria falar. Então, a vulnerabilidade, respondendo a sua pergunta, ela é acolhida só pelo simples fato de sermos imperfeitos e podermos experienciar aquele mesmo sentimento que o outro está sentindo. Sim. Lu, eu sei que você vai... Eu sei que você vai falar. Não, eu vou deixar você falar. É que tem uma pergunta da Regiane que aí casa direitinho com o que a Helena está falando. É isso que você ia falar? Não, eu ia trazer a minha experiência, que eu na Intervisão, levando o caso, eu nunca me senti questionada, nunca me senti julgada pelas minhas companheiras, nunca pela equipe, nunca me senti... Tem pessoas que se sentem humilhadas, né? É um sentimento, todos os sentimentos aí pode brotar, mas é um amor tão grande, você, na hora, você fala, é isso, ela me entendeu, sabe? Essa respiração que a Helena fez, ela falou assim, ela me entendeu. E olha, eu vou fazer desse jeito da próxima vez, vou tentar fazer desse jeito da próxima vez. Então, a questão, a gente fica vulnerável, mas a gente é acolhida de uma forma, assim, maravilhosa. E eu nunca me senti, em todos esses tempos que eu faço a Intervisão, qualquer tipo de julgamento, nunca tive esse feedback, assim, das minhas amigas e da turma. Tem uma amiga sua, nossa, aqui, né? Várias, aliás. Boas-vindas, agradecer a presença. Que delícia ter todas vocês aqui.
escutando coisas que talvez vocês já saibam de cor e salteado, mas aqui, presente junto com a gente, para levar essa mensagem de amor para o mundo. E obrigada pelo cuidado, obrigada por esse espaço de cuidado, Mônica. Você é muito querida, sabe disso. Fala, Fê. Deixa eu falar então sobre a pergunta da Rejane, que ela completa muito bem isso que você falou, Helena. Você e a Luciana. A Rejane, ela perguntou como é escolhido o case, né? Como que é trazido, que tipo de case, né? Então, Rejane, né, e todas que tiverem também essa dúvida, o case, a gente fala que é um pano de fundo. Então, é qualquer case, né? Não precisa ser de família, não precisa ser divórcio, não tem um case específico. O case, ele vai, a gente, né, tem uma orientação de como abordar e trazer esse case, mas esse case é para que as pessoas que estiverem lá entendam um pouco do que aconteceu, tá? Mas o case, ele é específico e ele é importante, principalmente para quem vai trazer esse case. E esse case, assim, ele não é uma pessoa escolhida, nem sorteada, dentro das pessoas que estão no grupo da intervisão, nós temos grupos de segunda e grupos de sextas, as próprias pessoas se voluntariam, se habilitam a levar esse case. Qual case que é? É aquele case que vai, né, justamente trazer para o grupo essa questão que foi trazida, que a Helena respondeu, que é em relação à vulnerabilidade da pessoa, né? Então, aquilo que tocou, né, um case que tocou a pessoa, o mediador, pode ser o observador, pode ser o co-mediador, não necessariamente ele teria que estar mediando aquele case. A gente tem vários observadores ainda, né? Que eles estavam observando, nessa fase de observação, mas que tocou, né? Quem assistiu com a gente o Eduardo falando sobre ressonância, vai entender bem isso. Então, aquilo que ressoou, né? Aquilo que foi lá no fundo do coração e que muitas vezes, durante a mediação, sessão de mediação, quem já não passou por um momento em que fala, nossa, e agora, gente? O que eu faço? Para onde eu corro? Né? Então, esse momento é que você vai levar para o grupo e pedir a colaboração e pedir que o grupo traga, que agregue, né, para você tudo aquilo que a Luciana falou que recebeu no grupo. E tudo aquilo que a Helena falou que o grupo passa para aquela pessoa. E olha, gente, é interessante, porque aquele case, muita gente, das pessoas estão falando, nossa, eu já passei por situação semelhante. Ou seja, vai servir para aquela pessoa e para todo mundo que está lá, enfim. Por isso que o grupo, a equipe, a gente forma lá um espaço muito importante para mediação, que é o espaço sigiloso, gente, de confiança. Né? Eu vi aqui alguns comentários, que grupo gostoso, realmente, é um grupo gostoso, é um lugar onde a gente pode se abrir, a gente pode falar, porque as próprias pessoas transformam aquele espaço em um espaço extremamente seguro. Ô, Fê, você falou uma coisa que eu acho tão importante. Lu, eu já vou te deixar falar. Algumas pessoas me perguntam assim, Helena, mas sabe o que é? Eu tenho... É esse ponto que me pega, né? Aí, então, é muito importante, às vezes, um ponto que te pega, na hora que você começa a ouvir os outros casos, você começa a ver que esse não é o único ponto que te pega. Tem vários que te pegam.
E aí, conforme você vai ouvindo os outros cases, você fala, nossa, se eu atender caso, ia me pegar também, né? Então, às vezes a gente pensa que é só um caso que pegou a gente, ou uma questão, mas conforme a gente vai ampliando, ouvindo outros casos, a gente vai vendo, nossa senhora, se esse advogado falasse assim comigo, acho que eu pulava no televisão. Caso de uma mediadora que trouxe para o grupo que o advogado foi extremamente grosseiro com o advogado do mediando. E não deixava ela falar, interrompia o tempo todo, e essa mediadora ficou extremamente paralisada, e ela trouxe o caso para a intervisão. Muitas pessoas já tinham vivido essa situação e puderam dar as suas experiências, outras não tinham, mas aí perceberam como se impactariam também com essa situação. Então, é uma ampliação, né, de consciência e de conhecimento e de incorporação na nossa compreensão, na nossa atitude, exato, Mônica, revela o que estava velado. Então, brotam muitas, são muitas reflexões, muitas. A gente sai nutrido por um lado, mas muito reflexivo, porque a gente está lá como mediadores exploradores, né? Está lá para explorar, para escutar, para cheirar, para ver, né? Todos os sentidos nossos são aguçados. Então, fala. Helena, eu até pensei agora aqui numa metáfora de uma bolsa. A bolsa do explorador, sabe aquela bolsa de pano que o explorador usa? E dentro dessa bolsa, nós exploradores levamos muita experiência. A experiência da Mônica, a experiência da Edneia, a experiência da Paula, a experiência da Mauana. E quando a gente tem aquela questão na frente, em vez de nos paralisar, porque a gente paralisa, a criatividade vai embora, a gente vai falar, opa, deixa eu abrir aqui minha bolsa e pegar aquela experiência lá e falar, é isso, conseguir transpor essa ponte que estava interrompida. Boa! Né? Boa! E eu tenho mais 2 perguntinhas. Boa! O Guilherme Santos Brasil, ele colocou aqui, eles estão falando de sessões de conciliação no Sejusc e também me perguntaram, o mediador em formação pode participar da intervisão? Então, quem pode participar da intervisão, Helena e Fernando? Na minha humilde opinião hoje, né? Porque às vezes antes, né, até pensava, não, isso seria só para mediador formado. Hoje eu já tenho uma outra visão. Ele serve não só para mediador formado ou em formação, para qualquer pessoa, qualquer profissão, né? E serve para pessoa que quer sentir. É isso. Uau! Eu concordo com o Fernando. Eu venho também hoje de uma outra área, embora eu seja advogada de formação. Hoje eu sou terapeuta de família e casal. E na nossa grade curricular da formação, a intervisão faz parte. Ainda antes de você ter o seu certificado de término de formação. Porque você vive toda aquela teoria e começa a colocar na prática. Então, quando você sai para o mundo, você já teve um pouco da experiência, né, da vivência de outros mediadores, de outros terapeutas de família e casal, vivendo, né, na pele o que é aquilo. E esses
mediadores que estão em formação, eles estão indo para os estágios. E eles vão ser observadores, depois eles vão ser comediadores, e depois eles vão ser mediadores, vamos dizer assim. Comediador, eu tenho uma visão de comediador que Diferente. Estamos juntos. Só que num momento de estágio, a comediação, ela é, vamos dizer assim, a mediação, ela é comandada mais por aquele mediador experiente, que vai orientando o estagiário, mas dando voz para ele também. Então, nesse momento, ele estar fazendo parte da intervisão já vai fazendo com que ele vai se tornando robusto, as suas intervenções sejam robustas, porque ele já está experienciando com o grupo outras experiências. Então, ele vai para o mundo muito mais, com mais repertório e mais recursos do que uma pessoa que espera todo o tempo para terminar o final do estágio, e aí, então, o mediador formado, ele vai entrar num processo de intervisão. Eu, pelo menos, recomendo, e acho que o Fernando também, com certeza, que começou o estágio, já vai para a intervisão. Então, essa é uma pergunta. Segunda pergunta é que uma coisa é conciliação, outra coisa é mediação. Nós estamos falando aqui de intervisão na mediação. É o que nós fazemos. Mas também deve ter pessoas que fazem intervisão na conciliação. O nosso foco são mediadores em formação e mediadores formados, né? O nosso foco não é conciliador. Por quê? Porque o nosso trabalho não é melhor nem pior, é diferente do conciliador. Então, tem o trabalho do conciliador, que é louvável, e tem a função dele, ótimo, e tem a função do mediador, que é louvável, e tem a função dele. Então, tá tudo certo. O nosso foco é mediador, viu? Como é o nome dele? Guilherme. Viu, Guilherme? Então, se você é mediador, será muito bem-vindo no nosso grupo. Aliás, seria ótimo, porque o Fernando continua reinando. Sim. E tem aqui a Aninha perguntando como fazer parte da intervisão. Manda um direct para o Fernando no Consensus e ele vai te... ou então, se a Lu puder pôr já o e-mail da Consensus, você entra em contato com... Ou então, acho que tem que ser direct, tem o Fernando também. O Fernando também tem no Instagram dele, eu também tenho, a Lu tá aí também, então... Qualquer um de nós pode te direcionar para o Fernando e você... o Consensus com C pequeno. Não, Lu, é contato. É contato@consensus. Gente, perdão. Qualquer coisa na bio também tem o WhatsApp lá. Eu não sei se ela... contato... @... Consensus, com M, né? Com M, census, sus.com.br. Eu não estou vendo aqui. Deu, Helena? Guilherme, deu para Ah lá, a Mônica colocou o WhatsApp. Obrigado, Mônica. Mônica sempre aí nos assessorando. Isso, certinho, Lu. Boa. E aí, então, aí pro Guilherme, né? Eu vou até fazer um desafio do que a Helena falou. Se ele for conciliador, eu faço até um desafio. Venha também experimentar a intervisão, porque para o pessoal, né, para os mediadores da minha equipe aqui em Jundiaí, e quem faz estágio aqui sabe também, que eu peço para, né, a orientação para os mediadores daqui é que não divida e não fale, vou fazer uma conciliação, vou fazer uma mediação. Não, aqui a orientação vamos entrar para a sessão
como se fosse uma mediação, todas as sessões. Independente de ser cível, né, família, cobrança, acidente de trânsito, enfim, locação, não importa o caso. Entra como uma mediação. Depois, lá no meio do caminho, ele vai saber se ele vai aplicar técnicas de conciliação ou não. Então, se tiver algum conciliador, eu faço até um desafio que venha conhecer a intervisão, porque com certeza, mesmo fazendo na conciliação, muitas coisas vão tocá-lo. Não é possível. Nós somos seres humanos, gente, né? E eu tenho certeza que com a intervisão, a sua conciliação vai ficar muito, muito melhor. Certo, Lu? Certo, vai ficar, como diz lá no interior, ó, daqui. Você assina embaixo aí, Helena. Claro. Eu queria agradecer, a gente está, eu não sei como que está o tempo, mas eu queria agradecer muito o Fernando e queria agradecer muito a Helena. A minha atuação, a minha formação de mediador com vocês a cada dia evolui, cada dia vocês me entregam juntos um tijolinho novo, uma visão nova para eu construir a minha atuação. E quero falar para todo mundo que eu acho muito importante, o mediador, ele tem que ter um desenvolvimento, uma prática pós-formação continuada. A gente não pode parar de ler, a gente não pode parar de fazer cursos, a gente não pode parar de cuidar dessa máquina aqui, né? Porque é igual lá no avião, né? No avião fala assim, quando as máscaras de oxigênio, primeiro você coloca em quem? Primeiro é na gente, para depois colocar nos nossos filhos, não é isso? Para a gente ajudar as outras pessoas. Então, o ser mediador, a gente trata na intervisão do ser mediador. Daquele mediador que está lá, que está no campo, que está cuidando, que está facilitando os diálogos. E queria agradecer muito a Helena, Fernando, por acreditar nessa capacitação, acreditar no ensino aí continuado dos mediadores, para a mediação no Brasil ficar cada dia mais forte e a gente poder levar outro caminho, além do judiciário, para as pessoas que estão em conflito, para as pessoas que precisam desse desenvolvimento, dessa facilitação dos seus diálogos, para a gente criar uma sociedade mais harmônica. Obrigada, Helena. Obrigada, Fê. Bom, Lu, depois dessa tua fala, eu deixo boa noite aí para todo mundo. Boa noite que esteve com a gente até o final, que pôde entender um pouquinho sobre o que é a intervisão, o que a gente faz lá. Claro que conforme a gente vai fazendo outras lives, a gente vai esclarecendo. E por hoje, acho que pelo adiantado da hora, ficamos por aqui. Não sem antes agradecer cada um de vocês, agradecer essa querida, hoje eu até falo parceira, né, Fer? A gente até hoje, tanto ela quanto a Mauana, e a você, Fer, por sempre essa nossa parceria tão sólida e tão amorosa. Que legal, muito, muito bom ouvir isso. Eu estou tentando trazer a Mauana, mas para que ela pudesse se despedir também, mas eu não sei, acho que ela não está conseguindo entrar, tá? Fê, mas então... com a Mauana. Oi? Nós vamos fazer outra com a Mauana. Isso, perfeito. Mas de qualquer forma eu agradeço a Mauana por ter se disposto a estar aqui, é outra parceira nossa, e além da Lu, que, né, uma grande parceira, eu falo que todas as nossas alunas da intervisão, elas acabam se tornando nossas parceiras mesmo, né? Isso mesmo. Então eu reforço, Guilherme, tá aí o desafio para você, tá, Guilherme? Para vir me ajudar a tomar conta desse jardim né, que são as minhas flores. Eu faço desafio para que você venha também participar da intervisão. E eu, né, sempre gosto de encerrar as minhas lives com uma fala do Jung, né? Muitos já devem conhecer, quem me conhece já ouviu falar muito sobre essa querida frase do Jung, que é: conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso me toca muito, e isso me move, não só para a mediação na intervisão, e para a minha vida pessoal, profissional. Então, gratidão a todas vocês, Lu, Helena, a Mauana e todos vocês que estão aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada, Helena. Tchau, tchau. Tchau.